Bom, nosso assunto agora é saneamento básico. Para isso a gente conversa, recebe aqui o Edson Carlos, que é presidente do Instituto Trata Brasil, para a gente saber quais serão os principais desafios dos próximos prefeitos. Bom dia, viu, Edson? Obrigada por conversar com a gente aqui. Seja bem-vindo. Bom domingo de volta. Bom dia, eu que agradeço, uma honra falar contigo, falar com o Fernando e com todo mundo que está nos vendo aí pela PAN. Ô, presidente, imagina, prazer todo nosso, obrigada, viu? Qual é o tamanho do problema do saneamento básico no Brasil? É enorme, né? Muito maior do que a maioria da população imagina. As providências para que esse problemão seja resolvido estão começando a tomar algum desenho com a aprovação do marco esse ano? Exato, o problema é muito grande, né? Você vê que no meio da pandemia, uma das maiores pandemias que esse planeta já viu, 35 milhões de brasileiros não têm água nem para lavar a mão, água limpa para lavar a mão. Né? É o indicador que mais avançou e a gente ainda tem essa quantidade enorme de pessoas, aí, principalmente nas áreas mais pobres, as áreas vulneráveis, favelas, área rural, semiárido brasileiro. Mas na parte do esgoto, a situação é dramática. Nós temos metade do Brasil que não tem coleta de esgoto, em pleno século XXI, uma das 10 maiores economias do planeta. Então, esse esgoto, ele traz doenças, então ele afasta as crianças da escola, ele afasta os pais do trabalho, ele prejudica a geração de postos de trabalho. Isso vem se arrastando há décadas, né? Falta de interesse das autoridades por essa infraestrutura, que é básica, não está à toa no nome, né? Ela é fundamental para a vida das pessoas, mas ficou esquecida. E agora, com a nova lei do saneamento, que foi promulgada pelo presidente da República, o que se espera é que isso avance mais rapidamente por todos os cantos do Brasil, principalmente nessas áreas mais vulneráveis que sofreram mais ainda com a questão da pandemia de coronavírus. Eu fico um pouco impressionado, Edson, quando a gente fala sobre essa questão, né? Estamos vivendo uma situação de pandemia onde a gente tem que reensinar as pessoas a lavar as mãos, mas isso é muito fácil para nós que vivemos numa cidade onde nós temos uma torneira em qualquer lugar, nós temos acesso a um vaso sanitário, a um toalete, de maneira fácil e assertiva. Agora, as pessoas falam assim, mas é muito caro levar o saneamento num país como o nosso, onde praticamente metade da população ainda não tem acesso. Porém, eu queria a análise sua, Edson, é muito mais caro tratar os doentes, né? Porque falta de saneamento é intimamente ligado à doença, à insalubridade, à falta de produtividade. E dou um exemplo aqui para ouvir você, Edson. Eu tive numa das entrevistas, uma das reportagens que já fiz na minha vida a respeito de saneamento, uma situação onde uma pessoa, um rapaz jovem, idade produtiva, enfim, numa região do Nordeste do Brasil, reclamava que vivia doente, né, com a tia que morava aqui em São Paulo. E ela disse a ele, então venha passar um tempo aqui na minha casa. Ele veio passar o tempo na casa dela e melhorou. Por quê? Porque a água que ele tomava na casa dele vinha de uma origem completamente insalubre e ele vivia constantemente doente, não conseguia trabalhar, enfim, por conta disso. É uma realidade? É mais caro remediar do que estruturar o país? Claro, exatamente esse exemplo que você deu é fundamental, porque tudo começa com a água boa. Uma água potável é o começo. Aliás, a água potável é considerada um dos maiores avanços na história do ser humano no planeta. Né? O fato de você poder beber uma água boa protege a sua saúde e tirar os esgotos da cidade, tratar os esgotos. Isso os romanos já faziam. Antes de Cristo, para você ter uma ideia, os romanos já sabiam que você tinha que afastar o esgoto, porque o esgoto era um poderoso transmissor de doenças, e no século XXI a gente ainda está discutindo esse assunto aqui no Brasil. Nós fizemos alguns estudos no Trata Brasil, até enviamos para a Presidência da República alguns anos atrás, mostrando que os ganhos que o Brasil teria, universalizando o acesso à água e esgoto, quer dizer, redução do custo de doença, melhoria na educação, melhoria no turismo, que depende muito das condições ambientais, melhoria do valor dos imóveis, que valem mais quando tem saneamento. Enfim, esses ganhos todos equivaleriam a R$1 trilhão. Então, é o que a gente discutia quando a gente aprovou a Previdência. Então, o investimento que o Brasil faria em saneamento, ele muitas vezes supera os custos para fazer essa infraestrutura, que ela às vezes é complexa, porque a cidade já está toda construída, muitas vezes você precisa quebrar a rua para passar a tubulação,
mas os ganhos econômicos, ambientais e sociais superam em muito os custos, e isso é uma obrigação. Nós estamos hoje num dia fundamental, votação de prefeitos, os prefeitos são os primeiros a se preocupar com isso. E quando começa a puxar o fio da meada desse problema, é um atrás do outro que vai acarretando e aparecendo, né? Edson, então vamos lá, hoje dia de eleições, o assunto estaria, na opinião do senhor, entre as prioridades dos políticos? Como o eleitor pode fazer para cobrar o seu candidato sobre essas providências? Felizmente, houve um avanço muito grande na compreensão do cidadão sobre essa questão do saneamento e mesmo das autoridades, né? O Trata Brasil está há 13 anos debatendo isso, levando esse assunto para a sociedade, contando muito com o apoio da imprensa, então reportagens como essa são fundamentais, porque justamente o cidadão precisa se envolver cada vez mais, cobrar essa infraestrutura do seu vereador, do seu prefeito, governador, porque a solução ela é técnica, é uma solução de engenharia, mas ela começa sempre por uma decisão política. Então, quando o candidato não contempla o saneamento no seu plano de governo, é porque ele não teve interesse com aquela infraestrutura e provavelmente vai demorar mais tempo ainda. Então, o que a gente sempre pede ao cidadão é que ele questione. Hoje nós temos mídias sociais, temos todas essas ferramentas para perguntar para o candidato o que ele tem a dizer sobre isso, sobre a melhoria da água, a infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, porque ao cidadão eleitor manifestando interesse, logicamente que o político também vai ter interesse por resolver aquilo. E como eu tinha dito, Adriana, pela nova lei fica ainda mais claro que o titular é o prefeito, o titular do saneamento é o município. Por isso que é um dia tão importante hoje. Esses novos prefeitos terão aí a missão de, primeiro, acompanhar, verificar o que está acontecendo na cidade dele com relação a esse assunto, cobrar que a empresa de água e esgoto melhore e também que esse contrato que existe entre a cidade e a empresa operadora esteja de acordo com a nova lei que acabou de ser aprovada e tem metas claras até 2033 para resolver o problema. Pois é. Bom, agradecemos ao Edson Carlos, que participa aqui da programação da Jovem Pan conosco. Ele que é presidente do Instituto Trata Brasil. Desafios para os próximos prefeitos não faltam e eles passam também sobre a questão do saneamento. Lembrando sempre a expressão latina aqua fons vitae, água é fonte de vida. Obrigado, Edson. Obrigado, boa votação a todos. Igualmente.